Olá, será abordada a farmacologia da duloxetina, um antidepressivo muitíssimo importante, classificado como da classe dos duais, ou seja, aquele antidepressivo que inibe a recaptação de duas monoaminas, pelo menos quais sejam a serotonina e a noradrenalina. Bem, aqui será abordada a farmacologia básica e a farmacologia clínica da duloxetina. De início, é fundamental classificarmos a duloxetina como um inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina, caracterizado do ponto de vista farmacológico por ser um inibidor ligeiramente mais potente do transportador de serotonina do que do transportador de noradrenalina. A duloxetina, ela estimula os receptores de serotonina, noradrenalina e dopamina, bloqueia a bomba de recaptação de serotonina, isto é, o transportador desta monoamina, aumentando a neurotransmissão serotoninérgica. Além disso, a duloxetina bloqueia a bomba de recaptação de norepinefrina, isto é, o transportador de norepinefrina ou noradrenalina, aumentando a neurotransmissão noradrenérgica. Ademais, a duloxetina também atua dessensibilizando receptores de serotonina, receptor 5-HT1A, e também receptores beta-adrenérgicos. Aumenta a neurotransmissão de dopamina também no córtex frontal e bloqueia fracamente a bomba de recaptação de dopamina, o transportador desta monoamina, de modo a aumentar a neurotransmissão dopaminérgica. No que concerne ao tempo de início de ação terapêutica da duloxetina, há que se pontuar que o início das ações terapêuticas não costuma ser imediato. Frequentemente demora de 2 a 4 semanas para o tratamento da depressão. E, além disso, cabe pontuar que, se não estiver funcionando para o tratamento da depressão dentro de 6 a 8 semanas, poderá ser aumentada a dose ou simplesmente a duloxetina poderá não funcionar para este paciente. Além disso, no que concerne ainda o tempo de início de ação, a duloxetina pode reduzir a dor neuropática dentro de uma semana, mas o início deste efeito terapêutico modulador da nocicepção pode levar até mais tempo. Além disso, a duloxetina ela pode continuar a agir por muito mais anos, prevenindo a recaída dos sintomas depressivos ou prevenindo até piora dos sintomas dolorosos. A duloxetina é indicada para o tratamento do transtorno depressivo maior, tratamento da dor neuropática periférica diabética, da fibromialgia, do transtorno de ansiedade generalizada, seja o tratamento agudo, seja o tratamento de manutenção, da dor musculoesquelética crônica, da incontinência urinária por estresse, da dor neuropática ou dor crônica e de outros transtornos de ansiedade. A duloxetina, sem sombra de dúvidas, revolucionou os conceitos acerca da depressão e da dor. A duloxetina alivia a depressão na ausência de dor, como também trata a dor na ausência de depressão. Todos os tipos de dor melhoram com o uso da duloxetina, desde a dor neuropática periférica, no diabético, até a dor relacionada à fibromialgia e à dor musculoesquelética crônica, bem como aqueles quadros de dor relacionadas à osteoartrite e a problemas lombares. E de que modo a duloxetina modula a neurotransmissão nociceptiva? Bem, há que se lembrar dos mecanismos nociceptivos que incluem a via noradrenérgica espinhal descendente e a via serotoninérgica espinhal descendente. A via noradrenérgica, ela se origina no locus cerúleus e particularmente nos corpos celulares noradrenérgicos das partes inferiores, isto é, caudais, do centro neurotransmissor do tronco encefálico.
Os neurônios noradrenérgicos do lóculo cerúleus liberam noradrenalina. A noradrenalina, por sua vez, inibe a liberação de neurotransmissores excitatórios da via da dor, por meio da ativação de receptores alfa-2 adrenérgicos, que são receptores inibitórios, e deste modo fecha o portão da dor em nível de substância gelatinosa. Além disso, há também a via serotoninérgica, que se origina no núcleo magno da RAF da medula rostroventromedial e, particularmente, nos núcleos serotoninérgicos inferiores, isto é, caudais. O núcleo magno da RAF, que é o núcleo serotoninérgico, libera este neurotransmissor, qual seja a serotonina, em fibras que se projetam para a substância gelatinosa da medula espinhal, de modo a inibir os terminais aferentes primários por meio dos receptores 5-HT1B, 5-HT1D, pós-sinápticos. Estes receptores inibitórios hiperpolarizam o terminal nervoso e inibem a liberação de neurotransmissores excitatórios nociceptivos, produzindo assim a analgesia. São alguns dos efeitos colaterais da duloxetina. A exemplo, náuseas, diarreia, redução do apetite, boca seca, constipação. Estes são efeitos colaterais dose dependentes, isto é, quanto maior a dose do fármaco, maior a chance desses efeitos colaterais se apresentarem. Além disso, inclui insônia, a sedação e tontura, bem como em mulheres podem ainda apresentar orgasmo anormal e também a disfunção sexual em homens que se apresentam com ejaculação e orgasmo anormais, impotência, redução da libido. Sudorese, aumento de pressão arterial em até 2 milímetros de mercúrio e retenção urinária são também alguns dos efeitos colaterais que podem ser observados com o uso da duloxetina. É importante pontuar que os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como é o caso da duloxetina, têm um perfil de efeitos colaterais semelhantes àqueles apresentados pelos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. São alguns deles semelhantes em efeitos colaterais, como náuseas, constipação, insônia, cefaleia e disfunção sexual. São efeitos que estão presentes tanto na classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como também nestes antidepressivos considerados duais, como é o caso da duloxetina. No que diz respeito à farmacocinética, a duloxetina tem uma meia-vida de eliminação de aproximadamente 12 horas. Sofre metabolismo hepático, principalmente por dois tipos de enzimas do citocromo P450. São elas a CYP2D6 e a CYP1A2. Os metabólitos da duloxetina não são farmacologicamente ativos. Portanto, há que se destacar que a associação especialmente de um fármaco inibidor da CYP2D6 tem o potencial de aumentar as concentrações plasmáticas da duloxetina, visto que a CYP2D6 é a principal isoforma de CYP450 responsável pela metabolização da maior parte da duloxetina. Ainda há que se ponderar que a absorção da duloxetina pode ser retardada em até 3 horas e o tempo de eliminação pode ser aumentado em 1/3 depois de uma dose noturna de duloxetina, quando comparado com a dose matinal do mesmo fármaco. E ainda há que se destacar que alimentos não afetam a absorção da duloxetina. Algumas interações medicamentosas são de grande relevância à prática clínica, as quais envolvem o uso da duloxetina. A duloxetina pode aumentar os níveis plasmáticos de antidepressivos tricíclicos e, portanto, deve-se evitar a associação desses fármacos. É necessário ter cautela, inclusive, ao trocar o antidepressivo tricíclico para a duloxetina. Além disso, a duloxetina pode causar uma síndrome chamada síndrome serotoninérgica, que é potencialmente fatal quando combinada com fármacos inibidores de monoaminoxidase, que são os imaus. Portanto, não usar esses fármacos
quando associados, ou por pelo menos 14 dias depois que tiverem sido interrompidos. Então, após interrompido um inibidor de monoaminoxidase, deve esperar pelo menos 14 dias para iniciar a duloxetina. Há também possível risco aumentado de sangramentos, especialmente quando a duloxetina é combinada com anticoagulantes, exemplo da varfarina, ou quando a duloxetina é combinada com anti-inflamatórios não esteroidais. Além disso, é importante pontuar que fumar cigarros induz a expressão da CYP1A2. A indução dessa CYP1A2 aumenta a expressão dessa enzima hepática. Isso pode contribuir para reduzir os níveis plasmáticos de duloxetina. Porém, modificações na dosagem da duloxetina não são recomendadas para fumantes. Inibidores da CYP2D6, a exemplo da paroxetina, fluoxetina, acnidina. Por inibir a CYP2D6, esses fármacos podem aumentar os níveis plasmáticos da duloxetina, requerendo assim redução da dosagem deste antidepressivo dual. A via de inibição da CYP2D6 mediada pela duloxetina, que, apesar de ser um substrato da CYP2D6, pode também inibir a enzima CYP2D6 e, desta forma, interferir nas ações analgésicas da codeína, bem como pode aumentar os níveis plasmáticos de alguns beta-bloqueadores que seriam metabolizados pela CYP2D6. Há que se destacar aqui que a codeína é um profármaco e que cerca de 10% deste profármaco precisa ser convertido em morfina pela ação da CYP2D6. Então, como a duloxetina inibe a CYP2D6, esse antidepressivo pode reduzir os efeitos analgésicos da codeína. Algumas advertências e precauções em relação ao uso da duloxetina merecem destaque. O uso com cautela em pacientes com história de convulsões, usar com cautela a duloxetina em pacientes com transtorno bipolar, a não ser que esses pacientes estejam sendo tratados concomitantemente com agente estabilizador de humor. Há raros relatos de hepatotoxicidade envolvendo a duloxetina. Embora a mortalidade não tenha sido estabelecida, a duloxetina deve ser descontinuada em pacientes que desenvolvem icterícia ou outra evidência de disfunção hepática significativa laboratorialmente evidenciada. A duloxetina ela não é recomendada para aqueles com doença renal terminal ou insuficiência hepática. Além disso, este antidepressivo dual pode aumentar a pressão arterial, portanto, deve ser monitorada durante o tratamento com este antidepressivo. Além disso, não deve usar a duloxetina se o paciente tiver glaucoma de ângulo fechado não controlado, se o paciente tiver uso substancial de álcool, se o paciente estiver tomando um inibidor de monoaminoxigenase, se o paciente estiver tomando tioridazina, se houver algum relato ou história de hipersensibilidade comprovada à duloxetina. Além disso, é importante destacar que podem ocorrer ações pronoradrenérgicas potentes quando a duloxetina é utilizada em doses superiores a 60 mg dia. São algumas potenciais vantagens do uso da duloxetina. Pacientes com sintomas físicos de depressão são bastante beneficiados pelos efeitos terapêuticos da duloxetina. Pacientes com depressão retardada, pacientes com depressão atípica, pacientes com ansiedade comórbida, aqueles pacientes com depressão que podem ter taxas mais altas de remissão com o uso de inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, em relação àqueles que apenas fizeram uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqueles pacientes deprimidos com sintomas somáticos de fadiga e dor também são muitíssimo beneficiados com o uso da duloxetina, e pacientes que não respondem ou não apresentam remissão, apesar de tratamentos realizados anteriormente. São algumas potenciais desvantagens do uso da duloxetina. Pacientes com transtornos urológicos, distúrbios prostáticos, como é o caso de homens idosos com hiperplasia prostática, por exemplo. Pacientes sensíveis a náuseas podem ter este sintoma piorado. E, além disso, é importante ressaltar
que a ação analgésica intrínseca da duloxetina, atuando nas vias descendentes serotoninérgica e noradrenérgica, não são úteis no tratamento da dor aguda. Há algumas combinações medicamentosas que podem ser utilizadas no sentido de potencializar a resposta parcial ou mesmo otimizar o tratamento em caso de resistência farmacológica. Embora não haja estudos controlados e ainda pouca experiência clínica, o acréscimo de outros agentes para tratar a dor neuropática periférica, diabética, fibromialgia ou dor neuropática ou crônica pode teoricamente incluir a associação da duloxetina com gabapentina, pregabalina, tiagabina, que, se prescrito por especialista, deve ser feito um monitoramento atento dos casos, né, em que os pacientes se beneficiam dessa associação. Além disso, a mirtazapina associada à duloxetina pode potencializar o tratamento da depressão refratária. É uma combinação dual de serotonina e norepinefrina, potencialmente poderosa, mas deve-se observar se o paciente ele tem ativação de transtorno bipolar com essa associação ou também ideação suicida, despertada por essa associação. Outra combinação que pode ser feita é a bupropiona, reboxetina, nortriptilina, desipramina, maprotilina, atamoxetina. Todas essas são potencialmente estimuladoras poderosas da ação noradrenérgica da duloxetina para a depressão. Mas também é importante observar se essa associação desperta no paciente, por exemplo, transtorno bipolar ou ideação suicida, com vistas a interromper o tratamento de forma segura ou mesmo evitar esta combinação. Estas foram as referências utilizadas para desenvolver esta apresentação. Elas podem ser posteriormente consultadas para o aprofundamento deste assunto. Gostou do conteúdo? Então não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber sempre a notificação quando um novo vídeo for postado. Clica aí no gostei. E é isso. Muito obrigado, excelentes estudos e até a próxima.